Ó, pessoal, falando agora um pouquinho do tópico 2. O tópico 2 vai falar de polígonos, né? Figuras que têm duas dimensões, então triângulos, quadrados, beleza? Pentágonos. E o tão falado, né? Que a gente falou um pouquinho, né? Hexágono, beleza? Aí veja, se eu sei, né, que são figuras bidimensionais, né? São figuras planas. Essas figuras planas, elas vão ter uma característica que é o seguinte: se eu pegasse aqui, para usar exemplo de novo, o hexágono, ele vai ter, veja, hexágono. A gente classificou ele quanto aos seus lados e ângulos e vértices. Por quê? Um hexágono ele vai ter ângulo vai ser essa abertura que é formada entre dois lados, beleza? Então, quando eu pegasse e juntasse dois lados, né, esse encontro deles vai ter uma abertura. E essa abertura é o ângulo. Então, eu posso calcular quanto vale a soma desses ângulos internos, por mais que eu não saiba quanto vale cada um deles. Então, quando eu fosse calcular a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer, de uma figura plana, a gente calcula assim, ó, n menos 2, em que esse n, né, a fórmula seria 180 vezes n menos 2, esse n é o número de lados. Então, se eu fosse calcular, por exemplo, desse hexágono, seria 180 vezes 6 menos 2. Então, seria 180. 6 menos 2, 4. Então, vai ficar 720. Beleza? Então, eu achei quanto vale a soma de cada um desses caras. Beleza? Aí, se eu quiser achar cada ângulo, o que é que eu preciso fazer? Não são seis ângulos? Se for um polígono regular, que é aquele que tem lados e ângulos iguais, todos esses ângulos seriam iguais, não é isso? Se a soma deu 720 e são seis ângulos iguais, para achar o ângulo interno, você vai fazer a soma dividido pelo número de lados. Então, o ângulo interno vai ser, nessa situação, 720 dividido por 6. Beleza? Aí, um cuidado, certo? Rapidinho. Voltei. Então, veja. Então, eu tenho como achar tanto a soma e eu tenho como achar também o valor de cada ângulo interno. E aí eu falei para vocês, tem duas situações ainda, que é a do ângulo externo, né? Então, se você tem uma figura assim e você tem um ângulo que ele está aqui na parte de fora, ó, continuou, ele ficou aqui na parte de fora, esse é o ângulo externo. Você pode calcular ele pelo interno? Pode. Como, professor? Se eu sei que aqui é o ângulo interno, então eu vou dizer que o ângulo interno mais o ângulo externo, ó, que não é uma retinha, ou deveria ser, pelo menos, né, pelo meu desenho, tem que ser igual a 180, beleza? Aí qual é o detalhe? A gente tem fórmulas específicas também para calcular o valor do ângulo externo. Como é que a gente pode fazer? O ângulo externo é 360 dividido por n, que é aquela mesma ideia que a gente tinha falado, que eles são numericamente iguais ao ângulo central. Então, o ângulo externo é numericamente igual ao ângulo central. Por exemplo, vou pegar agora, só para a gente variar um pouquinho, vou pegar um octógono, tá? Se eu pegasse um octógono, ele está mais ou menos assim, ó. E esse octógono, a gente consegue, né, agora vendo o ângulo central, eu consigo dividir aqui, ó, ele em triângulos, certo? Em quantos triângulos, Lucas? Vou conseguir dividir em oito triângulos, porque eu tenho oito lados. Então, eu faço oito ângulos com um eixo central. Aí veja, o que é muito comum de acontecer. Se ele falasse para a gente isso daqui, ó, ele fala e fecha aqui. Se eu pegasse ó, esse cara aqui, tá vendo? Se eu pegasse daqui para cá
Ó, como é que eu sei? Eu sei que cada ângulo aqui eu tenho como achar. Como é que a gente acha? Não são 8 ângulos ao redor? 360 dividido por 8. Então, a gente, quando dividisse, ia dar 45. Beleza? Então, eu sei que cada ângulozinho dele vale 45. Então, é como se para esse lado tem 45, para esse lado tem 45 e para esse lado tem 45. Então, se fosse para cá, ó, 45, 45, 45, eu não peguei três ângulos que ele tinha aqui. Então, o que costuma acontecer? 45 vezes 3, que é igual a 135, beleza? Então, um detalhe importante que algumas vezes é cobrado, tá certo? Então, o ângulo central, a gente calcula ele, cada um deles, seria 45. Se eu pegasse três deles, né, seria 45 mais 45 mais 45. Tranquilo? Então, eu posso calcular assim, tá certo? Então, o ângulo central, ele tem a mesma forma do ângulo externo, que é 360 sobre n. Aí eu acho cada ângulo, beleza? Aí eu faço a interpretação do que ele quiser. Beleza, pessoal? Então, veja, isso aqui é o tópico 2. A gente tem a soma, e aí a gente tem o ângulo interno, externo e o ângulo central, beleza? E aí, vou fazer umas questões bem rapidinho aqui com vocês. Veja, por exemplo, a questão 3 e 4, tá certo? Então, a questão 3 e 4 e só 3 e a 4, né? Só 3 e a 4. Veja, então, questão 3, ele fala que a soma dá 1080. Se eu sei que a... Deixa eu apagar aqui para não misturar, né? Se eu sei que a soma é 1080, eu ainda não sei o número de lados. É isso que ele quer, né? Ele quer o número de lados, ele quer o ângulo, ele quer o ângulo externo, não é isso? Então, veja, vamos lá. Vou calcular primeiro aqui, ó. Se eu sei que a soma dos ângulos internos foi igual a 1080, então, como é que eu calculo a soma? A soma é 180 vezes n menos 2, que tem que ser igual a quanto, nesse caso? 1080. Sendo que você não sabe quanto é esse valor n. Você pode, até se quiser chamar ele agora, como você não sabe, de x. Eu vou colocar o n, mas ele é a mesma coisa. Lembra que quando a gente vê equações, a gente costuma chamar de x, é o que a gente mais vê. Mas se eu colocar n, é a mesma coisa. Então aqui é uma multiplicação em parênteses, então eu tenho que fazer, ó, o chuveirinho. Então fica 180 vezes n, ou 180x, né, se você quiser. E quando eu faço 180 vezes 2, vai dar 360. Mais ao sinal. Aqui, ó. Beleza? Opa, coloquei errado aqui o valor. Isso tem que ser igual a 1080. O que é que eu vou fazer agora, pessoal? Veja. Vou passar número para um lado, letra para o outro. A letra já está do lado certo. 180n é igual a 1080. E eu botei 180 por quê? 1080. Não estava menos 360, fica mais 360. Aí veja, quando eu somasse 1080 mais 360, vai dar, deixa eu só repetir aqui vai dar 1440. Quando eu passasse esse 180 dividindo, isso daqui vai ser igual a 8. Então, o número de lados é 8, é um octógono, beleza? E aí, achando o número de lados, você faz qualquer coisa. Você faz ângulo interno, ângulo externo, soma. Então, tudo que precisar, você faz com o número de lados. Beleza? Então, veja, de novo, para eu fazer a soma dos ângulos internos, vai ser igual a 1080, não é isso que ele disse aqui. Como é que eu calculo a soma? 180 vezes n menos 2. Então, esse valor de 180 vezes n menos 2 tem que ser igual a 1080. Por que 1080? Porque foi o que ele disse aqui, ó, tá vendo? Então, faz a multiplicação da distributiva, virou uma equação normal. Aí, pessoal, veja, achei que o número de lados é 8. O que é que eu vou fazer agora para achar o ângulo interno? Não são 8 lados? O que é que você vai fazer? Eu vou fazer que o ângulo interno vai ser a soma dividido pelo número de lados.
Se você já tem que é 1080 a soma, ele já entregou para a gente a soma, não precisa fazer. Se você quiser fazer para reforçar, beleza, como é que faria? 180, 8 menos 2, que é o número de lados, 180 vezes 6, vai chegar nos mesmos 1080. Quando eu quero descobrir o ângulo, eu divido por 8, que vai dar 135. E agora, para achar o ângulo externo, você tem duas estratégias. Ou você lembra que a soma do ângulo interno mais o externo tem que ser igual a 360. Então você pode fazer isso, ó, deixa eu botar mais aqui embaixo, ó, feito eu tinha dito. Ó. Então eu sei que é 135 o interno. Então, se eu somar o interno mais o externo, tem que ser igual a 180. Quando passasse para lá subtraindo, o que falta para 180 é 45. E a outra forma de fazer é que o ângulo externo vai ser 360 sobre n. Só que esse ângulo externo, eu já tenho o número de lados, que é 8. Quando eu dividir, vai dar 45 também. Beleza? Então veja, se você conseguiu fazer esse terceiro ou não conseguiu, mesmo assim, dá uma pausada agora no vídeo e tenta fazer a quarta questão. É o mesmo princípio, tá bom? Então vou fazer aqui a quarta, vou apagar, você volta aí se você quiser. E aí a gente continua, beleza? Então, ó, pessoal, questão agora número 4, bem rapidinho, certo? Então a questão número 4, vou apagar aqui. Questão número 4 vai ser o mesmo princípio. Então eu sei que a soma dos ângulos internos tem que ser igual a quanto agora? A 2040, não é isso? 2340. Se essa soma é 180 vezes n menos 2, isso tem que ser igual a 2340. Quando eu faço a distributiva, feito a gente já comentou, vai chegar de novo naquele valor, ó, 180n menos 360. Vou passar para lá subtraindo, não é isso? Ou está subtraindo, vou passar para lá somando. Então vai ficar 180n é igual a 2.340 mais 360. Opa, deixa eu puxar aqui um pouquinho para o lado. Mais 360. Quando eu fizesse essa soma que a gente vai ter, isso vai ser igual a 180n, que é igual a 2.700. Quando eu passasse o 180 dividindo, isso daqui vai ser igual a, deixa eu dividir aqui rapidinho, 15. Então é um pentadecágono. Lembra desse nome, ó? Pentadecágono. Lembra de decorar de ter até o 20, né? Então até o 20 pode cair, beleza? Aí veja, eu achei que o número de lados é 15. Como é que eu vou achar o ângulo interno? Ele já te deu a soma, feito a gente conversou, que foi 1040. Se eu quero achar cada ângulo, eu vou dividir por 15. Então, quando eu fizesse 2.340, que foi a soma, dividido pelo número de lados, que é 15, isso daqui vai dar 156. E aí, para eu achar o ângulo externo, você pode ver só o que falta para 180 do ângulo interno, ou você faz 360 dividido por 15, que vai ter o mesmo impacto, beleza? Feito a gente já comentou. Isso daqui daria 24. E se você somar os dois, realmente dá 180. Beleza?